Razão e proporção, parte 2. Suco de uva em pó. Qual das duas receitas produzirá o suco mais forte? Preparo 1. Um pacote de suco concentrado em pó para 5 copos de água? Ou preparo 2. 2 pacotes de suco concentrado em pó para 10 copos de água? O que você acha? Pois bem, observe que no pacote 1, a razão é de 1 para 5. É um pacote de suco concentrado para 5 copos de água. Nós escrevemos 1 para 5 ou em forma de fração 1/5. No pacote 2, a razão é de 2 para 10. Ou em forma de fração 2 décimos. 2 décimos simplificando numerador e denominador por 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Portanto, a razão de 1 para 5 e 2 para 10 são razões iguais. Esses tipos de razões iguais nós chamamos de proporção. Então, o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de duas razões. Se duas razões são iguais, elas formam uma proporção. Vamos ver exemplos. Se A, B, C e D são números racionais não nulos e formam, nessa ordem, uma proporção, podemos escrever A está para B, observe aqui, A está para B, você vai ler essa razão, é igual a C está para D. Você vai ler assim, A está para D, assim como C está para D. Ou em forma de fração, A está para B, assim como C está para D. Observe que os elementos dos extremos, nós denominamos aí de extremos, o A e o D. E esses aí do meio, o B e o C, denominamos de meio. Então, numa proporção, o A e o D aí são os elementos que estão no extremos, o B e o C são os meios. Na forma de fração, o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Então, temos extremos e meio, são 4 elementos. Exemplos. Em uma cidade, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 5 para 6. O número de homens é de 32 mil. Pergunta. Letra A. Qual é o número de mulheres dessa cidade? Letra B. Qual é a população da cidade? Então, vamos à solução. Primeiro, vamos observar aí que a razão é de 5 homens para 6 mulheres. Se eu dobrasse o número de homens, ou seja, se fosse 10 homens, teríamos 12 mulheres, que é o dobro de 6. Se tivéssemos 5 vezes 3, 15. Se triplicarmos o número de homens, ficaremos com 15 homens e com 6 vezes 3, 18 mulheres. Só que a soma de homens com mulheres é isso que nós queremos calcular, que vai ser a letra B, que é a população da cidade. Pois bem, solução. Vamos representar por x o número de mulheres. Então, o número de homens está para o número de mulheres na razão de 5 para 6. Ou seja, temos 32 mil homens, está para x mulheres, que é a quantidade de mulheres dessa cidade, na razão de 5 para 6. Observe que o 5 ele foi multiplicado por um determinado número para ser encontrado 32. E o 6 por um certo número, vamos encontrar o x. Então, para descobrir por qual número o 5 foi multiplicado para se encontrar 32, vamos fazer a operação inversa. Observem, 32.000 dividido por 5 é 6.400. Isto é, 32.000 é igual a 6.400 vezes 5. Ora, como multiplicamos aí o 5, que é o numerador da fração lá, por 6.400, vamos pegar também o 6, que é o denominador da fração, e multiplicar também por 6.400 para mantermos a proporção. Dessa forma, encontraremos o valor de x, que é 6.400 vezes 6. Portanto, temos 38.400 mulheres nessa cidade. Agora, na letra B, o total de habitantes é o número de homens mais o número de mulheres. Vamos somar 32 mil homens mais 38 mil
70.400 mulheres, no total de 70.400. A população dessa cidade é 70.400. Mais um exemplo, a maquete de um prédio está sendo feita na escala de 1 para 60. Essa é a razão. Se a altura da maquete, isso é, no desenho, na maquete é 70 centímetros, qual é o valor real desse prédio? Pois bem, então vamos formar a proporção. A razão é de 1 para 60, então 1 para 60 é igual a, vamos pegar o que está no desenho, que é 70 centímetros, e dividir pelo valor real. Então a razão é de 1 para 60. O valor que está no desenho é 70, nós vamos dividir pelo valor real, formando uma proporção. Então a escala são exemplos de proporções. Ora, observe que o numerador 1 foi multiplicado por 70, 70 vezes maiores que o 1. Então vamos multiplicar também o denominador 60 por 70 para encontrarmos qual é o valor de x. Então, para obtermos o valor de x, basta multiplicar 60 vezes 70, encontrando dessa forma 4.200 centímetros no caso. Nós sabemos também que 1 metro tem 100 centímetros, então transformando 4.200 centímetros em metro, basta dividir por 100. No nosso caso aí é só eliminar esses dois zerinhos que você está vendo, ficando com 42 metros. Essa é a resposta. Fizemos aí dois exemplos de razão e proporção. Na próxima aula, continuaremos com razão e proporção, propriedades. Espero que você tenha entendido. Bons estudos e até a próxima.